aqui para mais um evento da série Teses em Debate. Hoje a gente vai ter a presença da Amanda Palomo, eu já vou apresentá-la daqui a pouco, mas antes de mais nada eu queria apresentar a própria série que a gente tem realizado aqui, sempre às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, que chama-se Teses em Debate. E o que é essa série? É uma série onde a gente procura exatamente romper os muros da universidade e disponibilizar para uma parcela de público mais ampla, que pode ser alunos de graduação, e aqui sempre estão presentes alunos de várias universidades, né? Apesar de essa iniciativa ser da plataforma extensionista da Universidade Federal Rural, o público vem de todas as universidades aí. A gente tem pessoas das universidades de todos os países, de todos os lugares do país, mas também temos pessoas que não são necessariamente de universidade, ou seja, a comunidade externa mesmo, né? Por quê? Porque a gente considera que é bem importante essa possibilidade da gente divulgar o trabalho que é feito na universidade para fora da universidade. E foi nesse espírito que surgiu essa série, da qual a gente hoje tem mais um dos eventos, né? Teses em Debate. Começamos esse trabalho em agosto de 2020, já realizamos vários eventos, né? E agora, em 2021, essa é o segundo ciclo, e é também o segundo evento do ciclo. Na semana passada, por exemplo, tivemos a tese de Márcio Rodrigues sobre história em quadrinhos. Ou seja, o espírito é esse. A gente sempre vê teses muito interessantes, dissertações de mestrado também muito interessantes, e que ficam restritos ao ambiente acadêmico. Às vezes, só quem vai ler a tese, uma tese fantástica que foi feita por alguém, um mestre ou um doutor, só quem vai ler é uma outra pessoa que vai pesquisar um tema parecido ou similar, aí aquela pessoa localiza no banco de tese e entra em contato com aquela tese. E só a banca que assistiu a tese e uma outra pessoa que no futuro vai ler essa tese porque entrou em contato com ela pelos seus próprios interesses de pesquisa, e aquela tese super interessante não fica de conhecimento de um público mais amplo, seja o próprio público da universidade, seja público externo. Então, identificando esse problema, a gente deu origem a essa série. E ela sempre se realiza, vai se realizar agora nesse novo ciclo, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Então, por exemplo, se hoje nós tivemos aqui esse evento, daqui a 2 semanas já vamos ter outro. E assim por diante, e já temos teses marcadas até outubro de 2021, o que não significa que vai se encerrar em outubro de 2021, que é assim que pudermos, já vamos marcar novas para chegar adiante em 2022, 2023, 2024 e assim por diante, né? A ideia é que esse trabalho seja continuado por outras pessoas, inclusive, né? Futuramente, né? Então, hoje a gente tem aqui presente Amanda Palomo, que é professora, historiadora, posso dizer também que é uma musicóloga, né? Porque tem estudado a música já há bastante tempo. Aliás, já fez 2 teses de mestrado sobre música e uma tese de doutorado sobre música. Ela começou estudando Tony Tornado na Universidade Estadual de Maringá, e como gerou um material que ela não aproveitou na época, então vocês veem que isso aqui é uma pesquisadora, né? Como ela só explorou uma parte do material, ela foi fazer de novo outro mestrado, já sendo doutora, no Cefet, numa outra área, que é uma área super interessante, que é um programa de pós-graduação interdisciplinar que trabalha etnicidade interdisciplinar, né? Quer dizer, então, com isso, ela conseguiu expandir esse trabalho para 2 áreas, uma área específica de história e uma outra área aí interdisciplinar importante.
Mas depois, quer dizer, na verdade, antes dessa segunda tese sobre Tony Tornado, ela trabalhou com a música angolana, que é o trabalho que vai ser discutido hoje. Foi uma tese de doutorado defendida na UF, no programa de História. O título é Liceu Vieira Dias e o trabalho de investigação musical em Angola. Mas eu lembro que nesses nossos diálogos que ocorrem aqui nessa série Tese em Debate, não necessariamente a pessoa precisa falar literalmente da sua tese, mas sim pode falar ou da sua tese, até literalmente se quiser, ou pode falar de questões que atravessam a sua tese. Então a gente tem visto isso um pouco aqui. Por exemplo, essa tese da Amanda tem várias questões importantes que a atravessam, né? Tem a questão, por exemplo, da etnicidade. Como trabalhar a etnicidade na história? Tem a questão, sobretudo, da música. Como trabalhar com a música como objeto histórico e como fonte histórica. Então, todas essas questões sobre música, história da música, fontes musicais, objeto musical, ou ainda sobre etnicidade, alteridade, diálogo entre duas culturas diferentes, questões antropológicas, todas essas questões poderão aparecer aqui e serem recuperadas logo a seguir no debate. Eu chamo a atenção para essa parte do debate, que é muito importante. Vocês vão ficar livres para fazer quaisquer questões que vocês quiserem. Quem se sente mais à vontade pode anotar as suas questões e comentários, não necessariamente só perguntas, mas também se posicionar. Pode fazer isso ou registrando seu comentário no nosso chat, aí depois uma das pessoas da nossa equipe de apoio vai ler e apresentar a sua questão para o debate, né? Ou pode até tomar a palavra mesmo e falar aqui, no microfone mesmo. É que algumas pessoas se sentem mais à vontade de escrever, outras de falar, mas eu só anuncio que é livre aqui, essa tribuna, vamos dizer assim, né? E a gente vai fazer dessa seguinte maneira. Vai ter esses 40 minutos iniciais, a gente vai ouvir a Amanda. E ela também pode fazer uma rápida apresentação antes de iniciar o seu trabalho específico. Mas depois desses 40 minutos, eu vou fazer alguns comentários só para abrir o debate. E a gente está no debate. Eu peço que vocês todos participem. O tema é bem interessante, como vocês estão vendo. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para Amanda Palomo, já agradecendo a presença dela aqui na nossa série Tese em Debate. Obrigado. Muito bem. Imagina. Estão me escutando bem? Porque eu não estou vendo ninguém, mas vocês estão aí, né? Tá tudo ok. Bom, como eu não estou vendo vocês, qualquer coisa, por favor, sinalizem pelo áudio, tá? Que eu paro, remexo aqui nas minhas coisas e a gente vai caminhando. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito, né, ao Barros, professor José da Assunção, que eu conheci numa palestra em Maringá há muitos anos atrás. Não me lembro há quanto tempo faz, mas eu era aluna, se eu não me engano, eu era aluna, acho que do final da graduação, ainda não tinha feito o primeiro mestrado, e o professor José da Assunção Barros foi lá para a UEM, em Maringá, no Paraná, a convite do professor Sidney Munhoz, para falar um pouco sobre uma série de livros que ele estava lançando, né, sobre a relação da história com as diferentes fontes. Então, lá estava eu, prestigiando a palestra do professor, e depois de vários anos a gente se reencontrar nesse novo contexto, né, eu já tendo feito aí alguma trajetória dentro da pesquisa, e a convite dele estar aqui. Então, para mim, é uma alegria imensa, realmente poder estar com você nesse momento, contribuir para esse projeto que eu já abracei, né, eu acho que só pelo fato de falar, romper os muros da universidade, eu já estou dentro em qualquer tipo de projeto que você vá fazer, Barros, porque eu tenho feito esse exercício, sobretudo, lá em Maringá eu fazia mais menos, né, mas desde que eu me mudei aqui para Maringá, eu também me envolvo num projeto de uma ONG, que se chama Associação Grupo Aquilá de Cultura Popular, e dentro dessa ONG, eu tento fazer esse trabalho de investigação musical, de conversar com as pessoas,
de estar compartilhando conhecimentos para além da academia. Então, eu acho que isso é fundamental, sobretudo nos dias de hoje. Então, parabéns pelo projeto, pode contar comigo para o que precisar. Eu volto para falar sobre o Tony Tornado, se for o caso, porque sempre me dá muita alegria falar sobre a vida e a obra do Tony. Então, pessoal, como o professor disse, né, ele me convidou para falar sobre os resultados, né, da minha tese, que eu defendi em 2015. Deixa eu abrir aqui. Né? O título da tese é Angolano Segue em Frente, que é um enunciado, né, que eu tirei de uma canção. Um panorama do cenário musical urbano de Angola entre as décadas de 1940 e 1970. É importante sinalizar que, na época, haviam poucos trabalhos no Brasil feitos a partir dessa perspectiva, né, que falava sobre esse período específico da história de Angola. E mais do que... Não, sobre o período tem se falado muito, mas com esse recorte havia pouca coisa escrita. Né? Então, na verdade, com base nas fontes que eu consegui, em Luanda, em 2013, eu construí um texto, essa palavra panorama não é muito legal, mas foi uma tentativa mesmo de abordar vários períodos da história da música popular urbana de Angola, sobretudo entre as décadas de 1940 e 1970. Então, a tese ela não tem muito essa perspectiva de etnicidade, de uma discussão com antropologia, né? O meu objetivo naquela época, com base no que eu pude fazer, a partir das fontes e da bibliografia também disponível, foi justamente traçar esse panorama, né? De tentar entender a história de Angola durante essas décadas, em especial, a partir da canção. Então, esse foi meu objetivo principal. Então, a pesquisa de campo em Luanda, ela foi muito breve, porque Luanda, na época, eu acho que hoje voltou a ser a capital mais cara do mundo, né? Então, como eu não fiz sanduíche, eu juntei uma grana e fui fazer campo, né? Então, eu consegui ficar apenas 23 dias em Luanda. E é uma cidade que não é fácil de você se locomover, né? É muito difícil. Então, eu tive a sorte de ser auxiliada por colegas, né? Que tinham carro e podiam me levar, por exemplo, no mesmo dia para 3 lugares, para fazer 3 entrevistas diferentes, para ir num arquivo, ir na casa de 2 músicos diferentes, né? Que moravam ou na cidade mesmo de Luanda ou num distrito próximo. Então, se você não tem esse facilitador, é complicado fazer pesquisa em Luanda, né? Se você tem um período mais ampliado, tudo bem, mas quando você tem pouco dinheiro e pouco tempo, então os dias eles valem muito naquela cidade. Então, com base nas canções que eu consegui, porque eu fiz pesquisa nas rádios, com base nas entrevistas, com base em algum material de imprensa que eu consegui no Arquivo Nacional de Luanda, eu construí essa tese, tá? Que eu defendi em 2015, sob orientação do professor Marcelo Bittencourt. De modo geral, pessoal, o sumário da tese, bem brevemente, foi esse, né? O capítulo 1º, eu falei um pouco sobre a história de Angola, né, nesse período, e já puxando um pouco a discussão para a questão da literatura, né, porque a questão dos movimentos literários, eu entendo que elas têm muito a ver com a questão do surgimento de grupos, né, musicais muito específicos, no caso Angola Ritmos, que foi o grupo liderado pelo Liceu Vieira Dias, que é a figura que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Aí no 3º eu já faço uma abordagem do grupo voltada para um outro contexto, que é os anos 1960, em Angola. E na última parte da tese eu falo a partir do momento que o Movimento Popular de Libertação de Angola, que é um dos movimentos de libertação do país, assim como a FENELA e a UNITA, ele assume o poder em 1975, e a partir desse período, obviamente que são formados grupos de música, né, que tinha um objetivo muito claro, né, que era fazer a propaganda do partido, do então partido, a partir de 1977, fazer a propaganda do movimento, fazer a propaganda do seu líder, que é Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Então, eu trouxe umas imagens, para se der tempo a gente falar um pouquinho, bem brevemente, sobre o Kissanguela, que é esse grupo também que eu analisei na última parte da tese. Mas o objetivo aqui é falar do Liceu e do Angola Ritmos, né?
Então, gente, vamos pensar um pouquinho no contexto, né, espacial, no contexto geográfico, histórico. Quando a gente pensa as lutas de libertação no continente africano, a gente vai ter o período da luta armada em diversos países, sobretudo países de ex-colonização portuguesa, como é o caso de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, por exemplo. O início da luta de libertação, da luta armada em Angola, se dá em 1961. Né? Logo depois vem a Guiné, em 1963, e Moçambique, em 1964. Então, a partir desse período, a gente tem um movimento de combate muito aberto, né, no sentido do anticolonialismo. Então, você tem ali grupos intelectuais, líderes, que juntos vão se reunir para poder formar campos de luta muito específicos, aí no caso, no campo da luta armada. No caso de Angola, a partir de alguns acontecimentos que acontecem, são dois, né? O início da luta armada e a Guerra de Libertação em Angola oficialmente é iniciado em 4 de fevereiro de 1961. Então, só para lembrar, né, pessoal, Angola, esse país que fica na costa ocidental do continente africano. A gente tem Luanda aqui, que é o nosso locus específico para essa fala de hoje, mais situado ao norte. É uma região situada, sobretudo, por povos umbundo, lembrando que Angola é formada por inúmeros grupos etnolinguísticos, mas o que hoje vai ser importante para a gente é compreender essa região em torno de Luanda, formada pelos povos umbundo falantes do quimbundo. Tá? A língua quimbundo ela é muito importante para a gente compreender várias questões sinalizadas aqui hoje. Tá? Então, o início da luta armada em Angola, a partir de 1961, ela se dá, primeiro, quando um grupo, né, de guerrilheiros, eles atacam a polícia, né, portuguesa, situada, então, em Luanda. E também a gente tem esse confronto, né, de luta armada urbano, que é esse ataque à casa de reclusão, a prisões portuguesas na cidade de Luanda, que até então tinham presos pessoas dissidentes, né? Mas também a gente tem uma série de embates acontecendo fora desse cenário urbano, fora da cidade de Luanda, fora da, então, capital, como a revolta camponesa na região da Baixa do Cassange, que é uma revolta, né, de camponeses que trabalhavam nas lavouras de algodão. Então, esse período, ele é muito lembrado por conta disso. Só que a discussão que eu gosto de sinalizar, quando eu começo falando sobre a luta armada, é que a gente tem, a partir da luta armada, o início de uma luta num campo muito específico. Né? A gente tem lideranças, a gente tem intelectuais envolvidos, né? Só que por trás disso existem outras formas de contestação que são menos lembradas. Quem fala um pouco sobre isso é o Yves Benoît, que é um historiador francês. Ele vai falar, olha, vamos atentar para grupos além dessas lideranças políticas que vão estar à frente de movimentos de luta armada ou de movimentos nacionalistas. Vamos pensar para além desses intelectuais que foram fundamentais para se pensar o nacionalismo em vários países africanos, mas vamos pensar também em outros sujeitos, né, que tiveram a sua forma de contestar esse status quo, que tiveram a sua forma de pregar pela liberdade em seus países. E aí a gente entra, por exemplo, no caso da música, essa linguagem tão importante, né, no continente africano, que acompanhou as diversas independências, né, dos diversos países. Então, a literatura também, eu gosto muito de sempre estar falando, quando eu posso, da música e da literatura juntas. Né, a imprensa também teve um papel importante nesse período da história de Angola, associação de grupos, né, que vão pensar questões sobre o colonialismo, né, sobretudo como forma de superá-lo, né, dentro, né, do continente e fora do continente. A gente tem, por exemplo, aí a Casa dos Estudantes do Império, né, tem uma fotografia ali do período da Casa dos Estudantes do Império em Lisboa, que ela é formada justamente
por intelectuais, por estudantes de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, das diversas ex-colônias portuguesas, né, que era um motivo, né, para se discutir, eles se reuniam para falar sobre o colonialismo, para propor, organizar atividades, sempre na clandestinidade. Mas essa casa foi frequentada, para vocês terem uma ideia, para lideranças nacionalistas importantes, né, como Marcelino dos Santos, Almícar Cabral, e o Mário Pinto de Andrade, e o próprio Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola. Então, eu estou chamando a atenção para a gente pensar nesses sujeitos que também contestaram, né, esse período da história, especificamente, mas que por vezes não são lembrados como tal. Então, essa é uma questão que eu gosto sempre de começar a minha fala, né, sobre esse período em específico. Vamos falar um pouquinho da literatura, porque a literatura de Angola nesse período, bem brevemente, porque eu entendo que ela tem uma relação muito importante com o surgimento do grupo que o Ulisses Silveira Dias vai liderar, que é o Angola Ritmos. Em 1948, a gente tem a fundação de uma revista, que é chamada Revista Mensagem, e de um movimento literário. Mais que um movimento literário, um movimento cultural também, que é o movimento Vamos Descobrir Angola. Ambos são projetos do Viriato da Cruz, né, esse literato. Então, olha só, vejam, percebam, só pelos enunciados a gente já começa a pensar sobre algumas questões, né? Vamos descobrir Angola. Ora, o que será que isso está sinalizando para a gente? A revista Mensagem. Que tipo de mensagem será que era divulgada? Né? Que tipo de mensagem será que era publicada nessa revista? Então, era um grupo que tinha um objetivo muito específico naquela época, que era escrever, que era falar sobre os valores culturais de Angola, que eram, obviamente, negados aí pelo colonialismo. Então, a valorização da cultura angolana, através do texto literário, era uma preocupação para esses homens e para essas mulheres que juntos criaram esse movimento e essa revista, que obviamente teve uma duração muito pequena, né? Mas, como eu sempre digo, plantaram a semente. Para vocês terem uma ideia, olha, o primeiro volume da revista Mensagem, olha só o que eles dizem: valorização e afirmação da cultura angolana. Nós pretendemos criar e levar a cultura de Angola além fronteiras. É o início de uma larga campanha de alfabetização dos indígenas, publicação periódica da revista Mensagem, realização de palestras, conferências, recitais, saraus literários, criação de cursos livres de divulgação artística, literária, científica. Então, as pessoas envolvidas com esse projeto literário, elas estavam pensando mesmo na população nativa de Angola, em levar para essas pessoas mensagens, informações sobre a própria cultura do país, que até então estava renegada, vista com o selo da inferioridade, né? Então, por exemplo, a gente tem, junto com a revista Mensagem Vamos Descobrir Angola, um outro movimento super importante que nasce nos anos 1950, que é o movimento dos novos intelectuais de Angola. O objetivo maior desse movimento, também liderado pelo Mário Pinto de Andrade, que frequentou a Casa dos Estudantes do Império, era produzir uma poesia de contestação social, né? Só que o interessante, o que eles faziam? Eles se propunham a não escrever em português, né? Acho que a grande questão, até então, posso dizer, revolucionária nesse contexto, é que esses poetas, eles começam a escrever esses poemas numa das línguas nacionais, que é, no caso, o quimbundo, né? Então, por exemplo, a gente tem esse poema do Mário Pinto de Andrade, que é o Muimbuá Sabalo, que é Canção de Sabalu, foi a primeira tentativa de escrita de um poema numa língua nacional angolana, no caso, o quimbundo. Então, eu até trouxe aqui a imagem do Mário Pinto de Andrade, né, para vocês darem uma olhadinha. E aqui, olha, só para vocês terem uma noção da grafia do quimbundo, né, quão complexa é. Então, o Muimbuá Sabalo, que é a Canção de Sabalu, esse poema escrito pelo Mário Pinto de Andrade, que foi musicado por Rui Mingas, né? Eu escrevi um breve texto, ensaio sobre o Rui Mingas, esse músico, grande melodista angolano. Ele foi um dos músicos que compôs, na verdade, ele
colocou melodia em cima do poema e gravou Muimbo Asabalo. E, de modo geral, o que que fala, né? O poema narra a história de uma mãe que sofre porque seu filho, né, um de seus filhos, ele foi enviado como mão de obra para as lavouras de São Tomé e Príncipe, ao norte. Né? Então, é um desabafo e o lamento de uma mãe. Então, de certa maneira, a gente já pode perceber que esses homens e essas mulheres, eles estavam escrevendo sobre essa condição mesmo desse homem que vivia o colonialismo, né? Dessa violência colonial. Né? Então, o poema, apesar de ter sido escrito em língua nacional, ele ganhou pouca repercussão naquele período, mas que ele teve outros significados maiores e até mesmo ressignificados no período da independência, né? Muimbo Asabalo. Então, como vocês podem perceber, até mesmo pelo objetivo desses movimentos, eles não duraram muito, né? Então, a polícia política portuguesa, instalada em Luanda, a partir da década de 1950, estava de olho nesses movimentos, que atuavam de maneira clandestina no primeiro momento. Então, obviamente que eles reprimem, né, e o movimento acaba. Só que aquilo que eu digo, a semente já havia sido lançada, porque lembra que nós lemos um trechinho da revista Mensagem? Uma preocupação de todos esses homens e essas mulheres envolvidos nesses grupos culturais e literários era fazer um trabalho voltado para a sociedade, né? Então, eles faziam campanhas de alfabetização, fundavam escolas, bibliotecas, faziam concursos, lançavam revistas. Então, mesmo que as atividades se encerraram por conta da repressão, a semente já havia sido brotada. Sobretudo quando a gente pensa nesse contexto, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu não vou saber agora precisar, mas, por exemplo, o ano de 1959, né, praticamente, aproximadamente 97% da população de Angola era analfabeta, né? Então, musicar poemas era uma estratégia desses homens e dessas mulheres, né? Então, aí a gente começa a falar um pouco mais sobre a importância do Liceu Vieira Dias e dos grupos musicais na época que, obviamente, eles estavam ali conversando, né? Então, musicar poemas era uma das estratégias lançadas por esses homens e essas mulheres, que obviamente estavam ali envolvidos com os músicos de Angola nessa época, sobretudo da região de Luanda. Aí a gente começa a falar agora um pouco mais especificamente sobre a história do Liceu Vieira Dias e do grupo Angola Ritmos, que é o grupo que ele fundou em 1947. Né? Vejam bem, existem algumas ressalvas com relação à data exata de fundação, né? Mas de acordo com os depoimentos coletados em Luanda, a maioria dos músicos acham que o grupo sim é formado em 1947, 1948. Vejam bem, no mesmo período do Vamos Descobrir Angola, no mesmo período que é lançada a revista Mensagem. Então, obviamente que esses homens eles se encontravam, eles estavam conversando sobre todas essas questões e concordavam da necessidade de se falar sobre isso por outros vieses, né, que iam além da luta armada. Então, eles falavam, no caso, pelo viés da literatura e o trabalho de investigação musical que o Liceu vai fazer pelo viés da canção, da música. Tá? Quando a gente pensa, pessoal, a música popular urbana de Angola, a primeira coisa que eu percebi que é importante a gente pensar de uma maneira, como eu posso dizer, global, né? Porque nós sabemos que nós ainda somos muito reféns de uma perspectiva eurocêntrica, né? De uma perspectiva que ainda vê o continente africano como um país, né? A gente, infelizmente, eu ouço isso até hoje, né? Em lugares variados, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar essa cultura musical, né, que vai sendo formada nessa época em Angola, sobretudo na cidade de Luanda, sob resultado de vários encontros, né? Quer dizer, é uma música que absorve elementos do espaço urbano, mas que também vai se apropriar de elementos do espaço rural, da chamada música mais tradicional, né, do interior de Angola. E quando a gente fala que é uma música que se atualiza no espaço urbano, é porque ela vai absorver elementos de outros lugares também,
né? Então, quando a gente pensa esse músico que vai absorver esses elementos do espaço urbano, eu estou entendendo que ele vai absorver elementos do espaço urbano da música ocidental, eu vou entender que ele está conversando com outros músicos, que ele está tendo influência de canções produzidas por outros países africanos, né? E isso, para mim, ficou bastante evidente quando eu comecei a pesquisar a história do Liceu e o grupo Angola Ritmos, tá? Então, talvez a palavrinha-chave aí são as conexões, né? As conexões que vão se formando, essas diversas influências que vão aparecendo nesse processo de formação mesmo da música popular urbana de Angola, tá? Essa cultura musical luandense. Para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente pensa no Liceu Vieira Dias, aí está o Liceu, com a sua dita viola na mão, né? Com o violão. Então, a gente tem aqui, para começar um pouquinho, para falar especificamente sobre ele, tem um excerto de um jornal que eu pesquisei também, que eu trouxe de Luanda, que ele foi escrito, esse excerto, pelo Joaquim Pinto de Andrade, que foi um dos fundadores do MPLA, um escritor, que ele, olha só o que ele diz, né? O jovem Liceu percorria pacientemente os quintais dos museques luandenses. Calcorreava as picadas das fazendas do Golongo Alto, auscultando o povo, ouvindo seus lamentos, fixando nas cordas do seu violão os temas musicais em que os anseios do povo se exprimiam. Então, veja bem, na verdade, o que o Joaquim Pinto de Andrade está fazendo aqui é falar um pouco para a gente sobre esse liceu investigador, sobre esse liceu que parte para o interior, né? Através, em busca, né, de tradições musicais, de cultura popular, porque o pai do Liceu, ele tinha um trabalho que ele tinha que ir muito para o interior, ele viajava muito. Então, sempre que o Liceu Vieira Dias podia, ele acompanhava o pai nessas viagens para o interior de Angola, e no interior de Angola que ele foi descobrindo muita coisa que até então ele nem sabia que existia. Então, esse trabalho que ele faz de pesquisa e de investigação musical é um tema ainda muito pouco estudado, né? Muito pouco estudado mesmo, né? Sobre essas rotas que ele faz, o que ele vai encontrando. Por isso que eu percebi uma potência, né, no tema nesse sentido. E eu quis trazer para vocês, mas é um tema que ainda precisa ser bastante investigado, porque eu entendo que o que ele faz é tipo o que o Alan Lomax faz ao sul dos Estados Unidos, quando ele vai atrás dos bluesmen, né? Que o próprio Mário de Andrade faz aqui no Brasil. Então ele segue para o interior, viajando com o pai primeiro, em busca mesmo, né? Através dessa redescoberta pela cultura, né? Sempre pensando, né, naquela questão, ora, mas o que é ser angolano, né? Como que a gente pode pensar essa questão do ser angolano, da identidade coletiva angolano, justamente nesse contexto de colonialismo que estamos vivendo? Por isso que eu entendo que essa ânsia, essas questões formuladas pelo Liceu naquela época já foram tão importantes, né, para aquele contexto histórico especificamente. Ele nasce em 1919, né? O pessoal que escreve sobre ele, eles ainda, de certa maneira, não concordam quando o assunto é o local de nascimento do Liceu. Alguns dizem que ele nasceu em Luanda, outros dizem que ele nasceu na República do Congo, em Banana, mas que tudo parece que ele nasceu no Congo, mas que ele vai com 1 ano de idade para Luanda. E é legal o nome dele, né? O Liceu Vieira Dias, que o nome dele é Carlos Aniceto Vieira Dias. Mas era uma tradição na época que toda vez que nascia alguém, eles davam um nome para essa pessoa de acordo com algum acontecimento gerado naquela localidade. Então, por exemplo, coincidiu que naquela semana foi inaugurado o Liceu de Luanda. Então, os pais do Carlos Aniceto logo, né, deram esse pseudônimo, né? Logo o Liceu passou a ser conhecido como Liceu Vieira Dias, né? Obviamente. E outra coisa que é interessante a gente pensar é que o Liceu, ele nasceu numa família de homens e de mulheres que gostavam muito de música, né? Então o pai tocava alguns instrumentos, a mãe, o avô, a avó. O pai dele, por exemplo, começou a ensiná-lo a tocar piano, ele começou a fazer algumas aulas de piano, mas ele não gostava das aulas, porque ele queria saber era de música brasileira. Lembra da questão da conexão? Da gente jamais
jamais essencializar esses sujeitos africanos, eles, pelo contrário, eles estão em constante movimento, né? Então, Liceu Vieira Dias, desde a década de 1930, ele já escutava muita música brasileira. Ele formou um grupo chamado Grupo dos Sambas, para vocês terem uma ideia, que eles ouviam Pixinguinha, João de Barros. Então, eu acho que a grande questão que a gente pensar é justamente isso, fugir dessa perspectiva de algemar esses sujeitos, esses músicos, esses artistas, dentro de uma territorialidade específica, né? Esses homens, eles estão ouvindo de tudo, né? Eles estão ouvindo jazz, eles estão ouvindo música brasileira, eles estão ouvindo música do Congo, eles estão ouvindo música das Ilhas Caribenhas, né? E obviamente que todas essas influências, elas vão ser percebidas no grupo que ele vai liderar, que é o Angola Ritmos. Então, acredito que essa é a questão que o tempo todo a gente tem que estar retomando, tá, pessoal? Bom, nessas missões que ele fazia primeiro com o pai, depois ele começou a viajar sozinho para o interior de Angola, obviamente que ele entrou em contato com instrumentos musicais que ele até então não conhecia, né? Ele tinha lá suas aulas de piano, né? Ele tinha o violão, né? Interessante, um instrumento trazido pelo colonizador. Só que aí ele entrou em contato com outros instrumentos musicais, um universo se abriu para ele. Então, a gente tem, por exemplo, aí a imagem do quisange, né, que é um instrumento muito comum também em outras regiões do continente africano, mas bastante comum, se eu não me engano, na região do Malange, assim como a marimba, né? E uma infinidade de tambores também. Então, o que o Liceu acaba fazendo é recuperar essas sonoridades, estudar, investigar sobre elas, e ele acaba adaptando essas sonoridades para o violão, que era um instrumento que até então ele tinha um pouco mais de familiaridade, né? Então, essas pesquisas que ele vai fazer no interior de Angola é que vão levar ele, que vão dar nele a vontade de deixar o grupo dos sambas, que é um grupo que cantava música brasileira, para fundar um grupo onde as canções... onde fundar um grupo onde a maior importância era falar sobre Angola, sobre a história de Angola, sobre esses instrumentos, né? Sobre essa cultura mesmo, que até então era tão renegada. E o mais interessante, né, que aí era uma preocupação do Liceu na época, assim como era uma preocupação lá dos novos intelectuais de Angola. Ora, ninguém sabia escrever, não existiam documentos, não existiam arquivos. Era necessário confiar exclusivamente na memória dos mais velhos, ou seja, nessas viagens para o interior, o Liceu Vieira Dias foi percebendo a necessidade premente de levar adiante culturas tradicionais que, se ele não escutasse, arquivasse, reproduzisse, iriam se perder. Então, essa foi uma preocupação do Liceu Vieira Dias, né, que a gente sabe que é uma questão trabalhada por vários teóricos, como o Rapatebá e o Jean Vanzina, que vão falar sobre a importância da tradição oral em várias culturas, né, africanas, e no sentido de que essa tradição oral, ela faz parte da memória coletiva de um grupo e é passada pelos mais velhos, geração em geração. Ou seja, se você não guarda, se você não registra, se você não perpetua, isso se perde. Então, essa foi uma preocupação do Liceu Vieira Dias, que o levou, inclusive, uma das preocupações que o levou a fundar o grupo, que ele entendia que seria uma forma de perpetuação dessas canções, dessas culturas, né, do interior de Angola. E aí que ele vai consolidar o grupo. O grupo, como eu já disse para vocês, ele surge, né, em 1947 e vai até 1959. Então, olha, é um período considerável de existência do grupo, e o grupo termina mesmo porque o Liceu é preso junto com outros integrantes, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, dentro desse material de arquivo que eu pesquisei, eu encontrei uma fala do próprio Liceu Vieira Dias. Olha, vejam só o que ele diz. O Angola Ritmos foi criado exatamente porque havia necessidade de se continuar a fazer um trabalho de divulgação da nossa música, buscando recuperar temas folclóricos, temas populares que estavam se perdendo. Então, cantamos umas coisas originais e nos juntamos.
E o Angola fez sua aparição em público com canções que eram do repertório popular. Veja bem, num período onde cantar em língua nacional não era tão comum assim. Né? A gente tem alguns grupos que são formados nesse período que cantavam em lugares muito estratégicos da cidade de Luanda, né? Mas a repercussão que o Angola Ritmos vai ter com o passar do tempo é que ele começa a adentrar em espaços que vão além para os espaços destinados àquela população nativa de Angola, né? Isso também, de certa maneira, tem mais a ver com a segunda fase do grupo, que a gente não vai conseguir falar hoje, a gente pode falar em outra oportunidade. Mas, seguindo essa fala do Liceu, a gente tem a fala de outros integrantes, como o Amadeu Amorim, que é o único vivo até hoje. Infelizmente, eu não consegui entrevistar o Amadeu Amorim. Quando eu estava em Luanda, ele estava no Rio, para fazer um tratamento médico. Mas olha só o que ele, o Nino Ndongo e o José Maria falam, né? Olha, as canções que compunham o repertório do Angola Ritmos, elas vinham, né, majoritariamente do campo, né? Mas a gente apresentava essas canções para o espaço urbano de uma maneira diferente, né? Por exemplo, a partir do uso do violão, que é aquilo que eu falei, que o Liceu fazia, né? Então, o modo como eles vão ressignificando essas canções para então apresentá-los para o público urbano, isso eu entendo que é muito interessante também e que tem a ver com tem a ver com a própria identidade do grupo nesse sentido. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem que é lá do grupo se apresentando no bairro Operário. O bairro Operário, gente, é um dos museques de Luanda. O que são os museques, né? Olha, o musec, a própria palavra vem do quimbundo, que significa lugar de areia. Então, são bairros que vão se formando na cidade de Luanda, né? São bairros cuja características são a precariedade, a falta de infraestrutura, né? É uma região arenosa. Então, apesar dessa dificuldade de infraestrutura, se produzia muita música no MUSEC. Haviam muitos encontros culturais e musicais nos MUSECs, né? Os MUSECs, eles até hoje, né, eles têm essa característica, são bairros também feitos com casas de lata, de papelão, tudo improvisado. Mas olha, a gente tem uma imagem aí, por exemplo, de 1956, né? Após 3 anos, o grupo já não existiria, essa primeira formação, que é um carnaval de Luanda, né? Essa imagem, ela fez parte de uma exposição que foi feita em homenagem ao Liceu Vera Dias, se não me engano, ano passado, não, em 2019, em Luanda. Tá? Então, a gente tem aqui, eu acredito que o Liceu seja este, gente. Esse aqui é o Nino Ndongo e esse é o Zé Maria. Tá? Alguns integrantes... Ah, não, Zé Maria não. Esse daqui é o Fontinhas, porque ele está segurando a dicanza, que é um instrumento que a gente já vai falar, tá? E aqui no violão, alguns tambores, não sei se acho que é angoma, se eu não me engano, tem 2 peles aqui, eu acredito que seja uma angoma, né? Então, essa é uma imagem do grupo no bairro Operário, que é um bairro, gente, o bairro Operário, ele tem uma história de reivindicação muito forte, né, na cidade de Luanda. Vários encontros políticos aconteceram nesse bairro, pessoas foram perseguidas nesse bairro, presas nesse bairro. Então, até hoje, na cidade de Luanda, o bairro Operário, ele tem um pouco essa característica, né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui, eu já falei algumas questões, né, que, de certa maneira, o Liceu Vera Dias procurava inovar dentro do grupo, né, que essa adaptação no modo de tocar o violão, isso, eu não sou musicista, mas pelo que os estudiosos falam, né, na área da música, é isso, ele acaba criando um tipo de batida que chamava-se batida descompassada, né? Quem fala isso é um crítico musical, que é o João Fortunato, que eu também entrevistei, e Luanda, ele fala, olha, é um jeito de tocar que o Liceu criou, né? Então ele pegava temas lá do interior e adaptava esses temas para o violão de um jeito muito peculiar, que foi conhecido na época como a batida descompassada. E cantar em quimbundo era uma característica do grupo, nessa fase, sobretudo, né? A forma de cantar do grupo também estava muito associada a uma forma de cantar bastante comum entre vários povos do continente africano, que é o chamado canto responsorial,
né? Não sei se eu vou estar falando bobeira aqui, o Barros me ajuda, por favor, mas essa forma de quando você tem, por exemplo, um líder, né, em uníssono, ele é acompanhado por um coro. Então, isso está presente muito nas músicas do Angola Ritmos. Hoje a gente não vai conseguir escutar, mas no YouTube tem muitas canções, é só clicar lá, Angola Ritmos. Né? Então, isso vai ser uma questão muito, muito presente quando vocês forem escutar essas músicas. Esse jeito de cantar, né, as canções em quimbundo. Infelizmente, uma preocupação, né, que eu tive na época, uma dificuldade foi conseguir as letras das músicas, não se encontrava, né? Então, o que eu consegui, o pouco que eu consegui, foi excertos de algumas músicas, né? Que eu fui juntando, conversando com uma pessoa aqui, outra ali, que foi me informando sobre isso, para poder analisar efetivamente essas músicas, né? Então, é um trabalho, inclusive, que eu vou recomeçar agora a partir dessa nova perspectiva, né? Espero que eu consiga. Então, lembra que eu falei da Dicansa? Olha que interessante. Uma outra característica do grupo, uma outra preocupação do grupo, era recuperar alguns instrumentos, né, que são conhecidos como instrumentos típicos de Angola. No caso, a Dicansa. A Dicansa é esse instrumento de percussão, gente. E era um instrumento que acompanhou muito o grupo em todas as apresentações que ele fazia. Quem tocava Dicansa no grupo era este homem, que é o Fontinhas, que fabricava, inclusive, o próprio instrumento. Então, aqui a gente tem uma imagem do Marito, que é o líder da Banda Maravilha, que nos shows eles sempre tocam Dicansa, né? Então, na verdade, o que dá, não sei, a rítmica, não sei se eu vou falar besteira de novo, é essa varetinha, que uma vez friccionada, parece um pau de chuva, né? É que vai dar os elementos, entendeu? Sonoros aqui, para a gente entender um pouco como que é esse som da Dicansa, tá? Então, quer dizer, cantar em língua nacional, valorizar instrumentos, né, típicos do interior de Angola, ter um jeito muito específico de cantar, que é, nesse caso, recuperando formas de canto, como o canto responsorial. Ora, quando a gente pensa no contexto de colonialismo, isso não é pouca coisa. Né? A gente está falando de um contexto onde a cultura nacional ela é totalmente, ela é marcada com o selo da inferioridade mesmo. Então, de certa maneira, a importância do grupo vai nesse sentido, né, de procurar valorizar elementos da cultura nacional que estavam se perdendo, tá? Aí a gente tem uma música que vocês podem pesquisar, que é Nzage, que significa raio em quimbundo. É uma canção que foi reelaborada pelo Silveira Dias e pelo Fontinhas, a partir de contos que o pai do Fontinhas cantava. Então, ela, na verdade, é uma fábula, conta a história, de modo bem geral, é a história de um lagarto, tá? Essa fábula conta a história de um lagarto. Acontece. O Angola Ritmos começa a ganhar certa representatividade. E ele começa a ser convidado para participar de grupos liderados por núcleos políticos, né, que já estavam se concentrando ali, que estavam ali também, obviamente, tomando algumas medidas para combater o colonialismo, obviamente, para além daquelas questões que a gente falou no início. Então, havia um grupo liderado pelo Gabriel Leitão, um grupo de teatro, por exemplo, que sempre convidava Angola Ritmos para algumas reuniões. Só que, obviamente, que eles não convidavam especificamente para essa reunião, já sabendo o que viria a acontecer. Então, eram reuniões, mas que, na verdade, eram transvestidas de piqueniques, né? Então, se divulgava assim, olha, hoje na Vila da Funda, no Museque Sambizanga, teremos um piquenique, né, com música. Então, as pessoas iam e lá, num certo momento dessa reunião, começava a se falar de política, da importância de se mobilizar, de se formar núcleos que pudessem estabelecer algum tipo de ação contra o colonialismo, né? E aí que os líderes do Angola Ritmos começam a se envolver com o movimento pela independência, porque na época surgiram vários, entre eles o MIA, que é o Movimento pela Independência de Angola. E o MIA fazia várias reuniões no bairro Operário, e o Liceu começou a liderar alguns núcleos de ação, né? Então, que tipo de trabalho que eles faziam? Um trabalho muito importante na época, que era o trabalho de panfletagem. Então, eles saíam na noite e começavam a panfletar
várias mensagens contra o colonialismo, tal. Então, os grupos começaram a se envolver desse modo mais aberto, né, de combate, através da participação de um núcleo específico. E aí eles foram perseguidos, né, pela polícia política portuguesa e presos num grande processo que teve, numa caça mesmo às bruxas, por assim dizer, nos anos 1950, né, em 58, 59, 50 pessoas são presas, e entre eles o Liceu Vieira Dias. Esses homens, essas mulheres eram enviados para uma prisão em Cabo Verde, uma prisão chamada Tarrafal. Existe um documentário na internet sobre o Tarrafal, terrível, né? A gente vê, né, como que esses lugares realmente existiam, como que era a estrutura formada para esse objetivo específico, tá? Então, com a prisão do Liceu Vieira Dias, e também do Amadeu Amorim, que é o único vivo do grupo até hoje, a primeira fase do Angola Ritmos acaba, né? O Liceu vai ficar mais de 10 anos na prisão. Enquanto o Liceu tá na prisão, o grupo ele vai ser reformulado com outros integrantes. Aí a gente acaba entrando numa segunda história do grupo Angola Ritmos, que é o 3º capítulo da minha tese, né? Tá para sair um artigo lá pela Diálogos da UEM, inclusive, onde eu falo um pouquinho sobre esse contexto específico, né? E obviamente que eu vou falar como se deu a história do grupo nesse sentido, que aí eles vão gravar os seus discos, eles vão para Portugal, né? Enfim, é um outro contexto. Então, pessoal, para ir fechando, né? Eu acabo me empolgando, falando demais, não quero cansar vocês. Então, vamos tentar recuperar algumas questões que eu venho pensando, tá? Dentro desses novos apontamentos que eu tenho feito a partir dessas viagens, a partir dessas ânsias, né? Do Liceu Vieira Dias, até porque as fontes são muito poucas. Então, de certa maneira, o trabalho que eles vão fazer dar visibilidade, né, a sujeitos, a culturas que iam se perder. Isso é uma questão, né? Essa é uma questão importante. Por outro, a gente entendeu o que o Liceu e o grupo vai fazer com essas influências, né, com todo esse aprendizado. Né? Eles vão fazer adaptações, eles vão ressignificar, né, esses conteúdos e transformar numa coisa nova, que é a identidade do grupo Angola Ritmos. Né? Agora, o mais importante é essa preocupação que o Liceu Vieira Dias tem de iluminar esse papel dos músicos, nesse contexto específico, né? Onde essa cultura era tida como uma cultura exótica e bárbara. Né? Então, é de entender esses homens, essas mulheres, enquanto agentes históricos específicos, e que vão buscar pela alteridade, porque o que eles estão buscando é a defesa pela alteridade, né? Como uma busca como uma forma de contestação, né? Como um questionamento daquela ordem estabelecida, né? Então, eu acho que a grande sacada e a grande importância do grupo, até onde eu tenho percebido, da figura do Liceu, é essa, tá? A partir, assim, o Liceu Vieira Dias, ele é uma figura muito, como eu posso dizer? É uma figura, eu ia dizer que é uma figura complexa, mas não pelo próprio Liceu, pelo modo como o Estado angolano percebe a história do Liceu. Porque depois que ele sai da prisão, a gente percebe que a figura dele passou a ser vista com desconfiança pelo Estado angolano. Né? Desconfiou-se que ele estava envolvido em grupos que não eram aliados ao grupo do MPLA, do Agostinho Neto, nada comprovado, desconfianças. Mas isso fez com que, em determinado período, a história do Liceu, a figura do Liceu, fosse muito esquecida, né? Dentro desse rol, né, da história da música popular urbana de Angola. Mas fato é que tem 2 registros importantes. O primeiro, que é esse daqui, que é um documentário que a gente acha na internet, que fala mais sobre a primeira fase do grupo. Quem realizou esse documentário é o Antônio Wall. O Antônio Wall, ele é um artista plástico, né, angolano, e ele vai produzir esse documentário, que vai ser inaugurado em 1978, O Ritmo do Angola Ritmos. Mas não se sabe por que o documentário foi censurado, né, pelo Estado angolano por mais de 10 anos. Hoje a gente consegue
justamente por esses embates, né, da história e das participações políticas que o Liceu teve em determinados períodos da vida dele, que não é ainda muito esclarecido pela bibliografia, porque as pessoas também têm receio de falar sobre as coisas hoje ainda, né, em Angola. E esse outro documentário, que é o de 2009, né, que já é bem mais difícil de achar. Esse documentário, O Lendário Tio Liceu e os Angola Ritmos, já fala mais sobre a segunda fase do grupo, tá? Então, pessoal, eu não vou falar do Kissanguela, que eu não vai dar tempo. Então, olha, eu só queria dizer para vocês assim, que a partir da tese eu escrevi algumas coisas, tá? Mas obviamente que aqueles textos de 2013 que a gente escreveu, a gente olha hoje e fala, ai, tem como tirar da revista e reescrever, mas faz parte do nosso amadurecimento, né, de pesquisador. Obviamente que a gente vai lendo outras coisas, que a gente vai pesquisando fontes novas, aí a gente vai reinterpretando aquilo que a gente disse. Por isso que momentos como esse de debate, de bate-papo, são tão importantes. Então, por exemplo, tem esse primeiro texto, Melodiar, Cantar e Interpretar, Faces do Colonialismo em Angola nas Canções de Rui Mingas. O Rui Mingas, gente, ele era sobrinho do Liceu Vieira Dias. Então, ele conhece muito da história, eu tive a chance de entrevistá-lo em Luanda. Então, além de um grande melodista, ele é sobrinho do Liceu também. Então, o que o Rui Mingas faz, né? Ele pega obras de importantes literatos, como Viriato da Cruz, o Mário Pinto de Andrade, e vai criar melodias a partir desses textos e gravar, né? Eu gravei já alguns especiais de rádio, né? Uma rádio extinta aqui do Rio, como que era o nome da rádio? Esqueci, eu gravei um programa só sobre o Rui Mingas. Então, é muito interessante, é uma história que eu quero escrever melhor ainda, a história enquanto produção musical, né, do Rui Mingas. Tá para sair esse texto que eu falei lá, da Diálogos de Maringá, sobre o período do lusotropicalismo, mas tem esse também, que saiu recentemente pela Convergência Lusíada, que é Escrever, Compor, Cantar, o encontro da literatura com a música, onde eu faço esse exercício, que eu também sinalizei para vocês. Esse artigo aqui, também publicado pela Afroásia, que eu vou falar um pouco sobre o Kissanguela, que é aquele grupo do quarto capítulo, aquele grupo que surge a partir da chegada ao poder do MPLA, né? E tem alguns mais antigos, né, que é esse de 2013, pela Tempo e Argumento, né, e pela revista Tempo, Espaço e Linguagem, onde eu faço um pouco esse exercício panorâmico, né, essa palavrinha aí, mas eu não encontro outra, de falar um pouco sobre a história da canção popular de Angola nesse período da história entre as décadas de 1940 e 1970. E um novo projeto que eu estou encabeçando aí, que eu já estou escrevendo projetos de pós-doutorado, com o auxílio do professor Barros, né, que sempre é um parceiro nesse sentido, e não hesitar em me auxiliar nesse sentido, porque eu tenho investigado que vários músicos de Cuba, aliados àquele movimento da Nova Trova Cubana, eles estiveram em Angola logo após a independência. Então, eu tenho percebido que essas conexões também são muito interessantes, né? O resultado do encontro desses músicos de Cuba, de Angola, naquele período específico da história, porque, obviamente, que as canções vão falar sobre esse período de diferentes maneiras, né? Seja a partir dos trovadores ou a partir dos músicos angolanos. Afinal de contas, nenhuma canção é uma ilha, né? Como diz o professor Paranhos, muito menos nenhum músico, né? É uma ilha isolada dentro de si, né? Como eu pretendia sinalizar na minha fala, a gente sempre tem que levar em consideração essas conexões globais, né? Sobretudo quando a gente pensa esse sujeito africano, né? Que a gente sabe que é um continente ainda que reserva muitos estereótipos, né? E falta mesmo de conhecimento, né, que a gente tem que sempre estar buscando subverter, tá bom? É isso, meus queridos. Olha, aqui está o meu e-mail. Fico muito grata pela oportunidade. Agora eu quero ver o rostinho de vocês. Eu acho que eu falei, não sei se deu meia hora, 40 minutos. Que isso? Foi ótimo, Amanda. Eu posso diminuir aqui, será, agora? Posso sair daqui, gente? Pode diminuir.
Eu queria começar Então tá. fazendo comentários e, ao ouvir você, eu achei interessante, isso foi me ocorrendo, né? Duas coisas que eu acho particularmente importantes, né? Um é sobre as conexões, né? As conexões que nós temos que manter com as outras culturas que nos são próximas, que é o caso de Angola. Eu já vou fazer esse comentário. O outro é sobre a importância de tratar os temas da música nessa dimensão complexa e plena que você tratou, incluindo a própria dimensão musical. Eu vou fazer esses dois comentários porque eu achei muito interessante na pesquisa que você expôs a presença dessas duas coisas, né? A primeira que eu queria falar é o seguinte: eu tenho visto assim ao longo de muitos anos já, né, que o Brasil ele tem duas riquezas de conexões pouco exploradas pelos brasileiros, do nosso viés, mas que, do outro lado, eles conhecem muito a cultura brasileira, que é a seguinte: essas duas conexões, uma é a rede latino-americana. Isso gera até aquela famosa frase: o Brasil está de costas para a América Latina, né? Eu, por exemplo, eu fiz uma viagem há muitos anos para a América do Sul, né? Alguns países da América do Sul. A primeira, já há muito tempo isso, né? Eu nem estudava história ainda, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, à medida que eu ia descendo, fui pelo Sul, cheguei ao Uruguai, Argentina, é que eu via muito as pessoas nesses países, eles ouviam muita música brasileira. E a pessoa que estava me apresentando os lugares, né, ela ficava até me apresentando assim: esse aí, então vamos dizer, eu me lembro do Uruguai, ficou particularmente bacana. Esse aí é o nosso Chico Buarque, lá no Citarroça, por exemplo, né, que esse aí é como se fosse o nosso Gilberto Gil. Ele ficava sempre traduzindo para mim. Eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque eu também estava com outra pessoa viajando e nós não conhecíamos aqueles músicos latino-americanos no Brasil. E nós éramos os típicos ouvintes de música. E eles lá conheciam plenamente a música brasileira. Ou seja, eles tinham um diálogo com o Brasil, esses outros países. Nós é que não tínhamos com ele. Então ele encontrou essa maneira de traduzir dessa maneira. Olha, a importância desse é similar à do Chico Buarque, né? Faz a música de protesto. Ele ficava traduzindo. Mas qual a impressão que me ficou? Que a gente não conhecia a rede latino-americana, de cultural latino-americana, enquanto que eles, esses diversos países, conheciam o Brasil. Então a gente ia lá em shows, em eventos, e ouvia, assim, pelo menos um terço era música brasileira do que eles tocavam, né? Ou seja, eles tocavam música latino-americana, não só do seu próprio país, vamos dizer que fosse o Uruguai. Você ouvia lá música argentina, você ouvia música chilena, música cubana, e ouvia também música brasileira. Ou seja, eles não estavam de costas para o Brasil. O Brasil é que estava de costas para ele. A segunda rede de conexão importante que nós não aproveitamos é exatamente essa rede africana, lusófona, que as duas de nossas origens, né? Quer dizer, a origem lusófona, né, pelo português, e a origem africana, porque grande parte da nossa população, e todos nós, né, na verdade, viemos da África. E, no entanto, por exemplo, eu mesmo não conhecia, comecei a conhecer a música angolana a partir do seu trabalho. Nós não conhecemos a música nesses países, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde. O brasileiro não conhece. E me chamou muita atenção isso que você comentou do seu Vieira Dias, como que ele já tinha essa conexão, ele ouvia a música brasileira. Foi uma das influências da música dele. Ou seja,
Os angolanos têm, pelo que eu pude depreender, né, é um caso parecido com os latino-americanos. Eles têm os portais abertos para a cultura brasileira. Eles nos ouvem. Nós é que não ouvimos eles. Então, daí, a primeira importância que eu vejo no seu trabalho, que é essa, né, de você trazer para as pessoas que podem vir a conhecer a sua tese, trazer todo um universo pouco conhecido. E quando eu estou falando desse universo pouco conhecido, é Angola, mas é também a África, de maneira geral. É chamar a atenção do que nós estamos perdendo. Porque fica essa situação curiosa. O Brasil está no mapa, né? Até diz, né? Tá de costas para a América Latina, mas aí, ao invés de ficar pelo menos de frente para a África, não fica. Não fica de frente à África, fica de frente para a Europa. Né? Ou seja, então a importância que eu vejo, uma das grandes importâncias do seu trabalho é nos colocar nessa conexão, porque a gente precisa fixar essa bilateralidade. E a gente vê que isso foi muito feito durante não é a ocasião de falar agora, mas foi muito feito isso no governo PT, por exemplo, essa atenção que se deu a esses países africanos e a América Latina, quebrando até o eixo de servidão com Europa e Estados Unidos, que depois, quando acabou o PT, foi retomado. Eu falo PT, como eu poderia estar falando de qualquer governo progressista de esquerda, né? Ou seja, estávamos iniciando a recuperar essa bilateralidade, né, e de repente foi rompido. Então, esses trabalhos são muito importantes, como o seu, né, de nos colocar nessa conexão, porque são essas duas conexões que nós precisamos recuperar. A conexão com a rede latino-americana e a conexão com a África. E mais particularmente ainda, por nossa afinidade, com os países lusófonos, os países que tiveram tanto essa combinação da sua cultura africana e também a outra parte que também faz parte da nossa cultura, que é a portuguesa, né? E esses países dialogam muito, né? Os países lusófonos entre si, como você falou ali, né? Então tem Moçambique, Angola, Cabo Verde. Nós é que dialogamos pouco com eles, mas eles dialogam muito com o Brasil. Então, essa é a primeira importância. A segunda que eu achei é de você tratar a música como plena, né? Como uma dimensão plena, e você ligar ela à sociedade que a produz, à política, ligar as demais artes. E foi particularmente interessante você mostrar esse diálogo da música com a literatura. Ou seja, essa ligação da música nas suas várias dimensões e, sobretudo, a própria dimensão musical. Porque um desvio muito cômodo, que quase que acontece com as pessoas interessadas em estudar música, a pessoa acaba esquecendo a música. Então, vamos dizer, quando a música tem letra, então eu vou fazer um comentário interessante sobre por que isso não ocorre com você, né? E a gente viu aqui, mencionou a música, né? Mas a gente vê muito isso, a pessoa gosta, é um apreciador de música, torna-se um pesquisador e vai estudar o que gosta, música. Mas ele acaba esquecendo de comentar a dimensão musical, os instrumentos, né, o tipo de música que se faz, e acaba fazendo não uma história da música, mas uma história das letras de música. O que é interessante, né, mas não é suficiente para compor uma história da música antes. É interessante, mas todo mundo acaba só estudando a história das letras de música, inclusive quando estuda as músicas no Brasil. Isso, claro, isso tem uma explicação, que as pessoas não têm... Quando eu digo isso, não estou falando dos pesquisadores que tiveram a formação musical. Os pesquisadores que são historiadores e que não tiveram essa oportunidade da formação musical acabam indo pelo lado mais cômodo, né? Que é só de esquecer a parte propriamente musical. E eu achei o seu trabalho, a sua fala, muito interessante, porque você fez a questão de ir trazendo ali os instrumentos, como é a batida. Eu até fiquei pensando, essa batida era parecida talvez com a batida da bossa nova, quer dizer, não musicalmente, eu digo assim, teve o mesmo papel, né? Com uma batida a pessoa revolucionou todo o universo musical, né?
Ou seja, isso é a dimensão musical. E eu fiquei até pensando te perguntar o seguinte, se não teria sido, acabou sendo uma bênção, o fato de você não conhecer a letra das músicas, então, da dificuldade, porque aí você começou a prestar atenção, que era aquela língua, que você não entende nada do que ela fala, a não ser a sua sonoridade, e você acabou prestando muita atenção na música. E como isso te deve ter enriquecido, você como pesquisadora. E a outra coisa, aliás, que eu queria comentar é que isso é uma pesquisadora, né? Agora que ela entrou em contato com as letras, ela vai começar a estudar de novo as coisas. E é o que a gente já estava dizendo, ela já tinha estudado o Tony Tornado, foi fazer outra pesquisa sobre o Tony Tornado, outra pós-graduação com as fontes que faltaram. E agora ou seja, um pesquisador sempre vai voltando aos seus temas, o verdadeiro pesquisador, ou seja, ela explorou determinadas coisas na música angolana e agora vai voltar a explorar de novo, porque novas coisas surgiram. Isso é a marca do pesquisador, né? Mas o que eu queria comentar inicialmente, apenas para fomentar aqui o debate, depois passar aqui a palavra aqui para os outros, seriam essas duas riquezas que eu percebi no seu trabalho, né? A de enfatizar as conexões e, com isso, chamar a atenção para conexões que nós estamos perdendo ao ignorar a rede latino-americana e a rede africana, enquanto eles não nos ignoram. E, segundo, a importância de trabalhar a música, mesmo você não tendo formação musical, que a pessoa não é obrigada a ter a formação musical, mas se interessando em estudar música, começar a prestar atenção na música, na dimensão musical, que muitas pessoas esquecem às vezes. E a Amanda, a gente vê nitidamente que ela não cai nisso, né? Ela vai à luta lá, tentando perceber a música por trás do objeto musical que ela está estudando, né? Então, eu fiz esses comentários, mas eu vou também abrir eu não sei se a Amanda vai querer responder o que eu falei e depois, ou até agora, a gente pode também passar para as outras pessoas. Talvez tenham anotado alguma coisa no chat, ou talvez queiram tomar a palavra também. Então, nesse momento, eu devolvo a palavra a você, Amanda. Nossa, Barros, obrigada. Você não sabe como eu fico feliz em ouvir um profissional como você, né, que eu estudo há muitos anos, que eu leio, me dedico, ouvir isso de você, quer dizer, é um alento, né, porque é uma busca nossa, premente, uma preocupação, nós que não temos formação na área musical e que nos intrometemos aí a estudar a canção. Então, acho que você foi muito feliz em todos os apontamentos que você fez. Eu fico contente em saber que, de alguma maneira, eu consegui dar conta nesse sentido, e realmente eu tinha notado aqui, eu acho que talvez o fato de eu não ter tido acesso às traduções das músicas naquela época, talvez não me deixaram refém, né, para me abrir para outras questões que surgiram a partir daquilo, né, e a gente acaba entrando no nosso métier mesmo, né, não é porque nós não temos formação na área de música que nós não podemos fazer um trabalho nesse sentido, né, nós podemos nos esforçar no sentido de tentar fazer escutas mais atentas da canção, no sentido de tentar dialogar a letra com o que se escuta ao mesmo tempo, não fazer, porque as pessoas fazem muito essa análise separadamente, né, treinar o nosso ouvido para ler a letra da canção ao mesmo tempo que se escuta, né, eu acho que é um exercício interessante, prestar atenção na performance também do músico, que tem uma série de elementos que a gente pode explorar, o andamento da canção. Ora, é possível a gente perceber, uma canção ela tem um andamento mais lento, mais acelerado, são questões que parecem bobas, mas que nos ajudam a compreender, né, o sentido macro que uma canção nos apresenta. E a outra questão que você falou, nossa, nós somos muito ignorantes mesmo, no sentido etimológico da palavra, com relação às músicas, né, que vêm do continente africano, né, gente? Para vocês terem uma ideia, eu trouxe muita música de lá, muita mesmo, eu consegui, mas que eu estou explorando só agora. E a partir do momento que eu vou escutando, eu falo,
Como que pode ninguém praticamente conhecer? Como é que pode eu não ter interlocutores para conversar sobre isso aqui no Brasil, né? Os músicos, quando eu cheguei, por exemplo, na primeira loja para comprar alguns CDs lá em Luanda, eu entrei e o que estava tocando? Luan Santana, né? Era Luan Santana? Eu acho que era Luan Santana. Eles escutam muito, né? Sertanejo, diversos gêneros musicais brasileiros. E o que os músicos, essa foi uma questão, né, sinalizada por mim nas entrevistas, e o que os músicos angolanos me falaram é que aí entra um pouco a questão do mercado fonográfico, né? Quer dizer, o mercado fonográfico aqui no Brasil também não deixa que essas músicas entrem. Então, uma certa luta mesmo que esses músicos de outros países, sobretudo do continente africano, têm para fazer com que chegue determinadas canções aqui para a gente. Então, se nós não formos um pouco curiosos ali, persistentes, não chega não. Porque é isso que é mais interessante. Você vai escutar um Angola Ritmos, aí você já vai falar, mas espera lá, existia um outro grupo que na época também fazia música, Garda e o seu conjunto, mas Garda, olha, a Garda está viva ainda, né? Vamos pensar, olha, o do Ouro Negro, o que é o do Ouro Negro? Né? Então, talvez é interessante porque você ter essa sensibilidade de entender que um grupo vai ligando ao outro, que vai ligando ao outro, e o nosso conhecimento vai se fazendo muito nesse sentido, pela nossa curiosidade, pela internet, que assim a gente vai conseguindo, de certa maneira, romper um pouco essas barreiras, porque se for depender do mercado fonográfico, não entra, não. Fazer o quê, né? Nós temos ali uma pergunta do Max Pina. Uhum. Max, você quer formular a sua pergunta ou você prefere que alguém da nossa equipe leia? Cadê o Max? Estou aqui. Boa tarde. Oi, tudo bem, Max? Tudo. A minha pergunta é muito simples, professor José da Assunção. Prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito curioso, porque quando o historiador ele resolve escolher, né, um determinado objeto, e às vezes nós não temos uma formação tão ampla, né, a nossa formação é muito específica. E como o objeto da Amanda, né, ele transitou pela música, e eu fiquei curioso, eu não sei se ela falou em algum dado momento, se ela necessitou cursar, né, alguma disciplina no curso de música, né, para lidar com essas fontes, né, para lidar com esse objeto, já que existem objetos que a gente precisa, né, de outros tipos de auxílio, né, de outras áreas do conhecimento. É mais ou menos isso. Obrigado. Muito bom. Vou contar um segredo para o Max agora, que eu vou contar, na verdade eu vou revelar para todo mundo. Eu acho que o Barros vai brigar comigo depois. Metodologicamente eu acho que ele vai brigar comigo. Max, e se eu disser para você que eu tive acesso às fontes 1 ano antes da defesa? Então, eu não pude cumprir disciplina, eu não fiz disciplina. Na verdade, eu fiz depois de defendida a tese, para, de certa maneira, me ajudar nessas ânsias, né? Que vem surgindo agora. Eu fiz antropologia, um trimestre de antropologia da música na UFRJ. Participo de um grupo de pesquisa, que é o Africanias, né? Liderado pela professora Andréa Dor, na UFRJ, que as poucas reuniões que eu podia até agora tem me ajudado um pouco, mas, Max, é aquilo que eu falei, né? Eu entendo, assim, que é possível, sim, a gente construir, né, uma boa investigação, né? É possível a gente responder aos objetivos da pesquisa, com base no que a gente tem, e dialogando com as pessoas, né? Então, o que eu fazia? Eu tenho alguns amigos músicos. Eu, Amanda, com pouco tempo que eu tinha, eu pegava ali pegava o meu notebook, né? Chamava um amigo para uma reunião, falava, vamos escutar isso comigo? Isso eu faço desde o mestrado, né? Então, eu sempre tive, eu nunca cursei formalmente nenhum curso na área de música, mas eu sempre tive pessoas a quem apelar, né? Então, pessoas que às vezes eu não conhecia tão bem, mas é que eu mandava um e-mail ali e começava a conversar. Então, a partir dessas conversas, desses encontros, que eu acho que são fundamentais, é possível que a gente estabeleça alguns pontos que nos fazem pensar melhor sobre a análise daquela música,
né? Então, eu acho que eles agregam. Então, o fato da gente não ter essa formação, né, ela não impede a gente de fazer nada, obviamente, mas é claro que para a análise ficar, digamos, um pouco mais enriquecida, é interessante que a gente atente mesmo no sentido de sermos curiosos por algumas questões que é possível a gente resolver. No meu caso, eu resolvi algumas delas conversando com os meus amigos músicos, né? No outro, eu resolvi sendo curiosa mesmo, ouvindo ali 1 milhão de vezes a música, porque a gravação às vezes era ruim. Olha, tá parecendo uma goma aqui. Olha, esse andamento parece que tá mais acelerado, não. Olha, o grupo valorizava muito instrumentos do interior de Angola, sobretudo da região do Malange. Ok, quais são os instrumentos típicos da região do Malange? Aí a Amanda foi lá, olha, tá parecendo Kissange, é verdade, vou ouvir o Kissange. Olha, bateu, é o Kissange. Então, eu acho que é muito das perguntas que a gente coloca para a pesquisa e pela nossa curiosidade mesmo, responder algumas questões e, de certa maneira, não vontade, mas desprendimento mesmo. Não deixar que isso se torne uma barreira, né? Temos mais alguma pergunta? Max, tá ok? O Max, tá legal, Max? Quer fazer mais Amanda. Não, obrigada, Amanda. Fantástico. Tá legal, é porque eu tenho alguns alunos, né, da graduação aqui assistindo sua fala, e assim, a dificuldade de definir o objeto, eu achei fantástico a forma como você pesquisou o seu trabalho, e esse diálogo que você faz com outra área, né, do conhecimento, que não é só a área de história, né? Parabéns, viu? Obrigada, professor. Obrigado, senhor, viu? Max, só por curiosidade, qual a sua universidade? A minha universidade é a Universidade Estadual de Goiás. Nós estamos no interior de Goiás, na divisa com o Tocantins, né? O nosso campus, a nossa unidade fica em Porangatu. Nós estamos numa cidadezinha de 40 mil habitantes que fica na divisa com o Tocantins. O poder das redes sociais, né? Fabuloso. Muito bom saber disso. E vocês estão convidados para virem sempre assistir às quintas-feiras de 15 dias a sequência aí do Tese em Debate. Mostra que a gente está conseguindo esse objetivo, né? Exatamente de conseguir expandir, né? Então, você foi escutada, né, Amanda? Pelas pessoas. Você viu? Fiquei muito feliz agora. Isso é muito legal, né? Então, eu faço votos que vocês continuem vindo aqui a nossa série, né? Eu pensei também, à medida que você também foi falando, e se não surgir outra, eu vou fazer mais um comentário, né? Professor, depois, só lembrando que o Damião, ele acabou fazendo 2 perguntas aí, então, se ele não quiser ler, eu posso ler depois, tá? Perfeito. Então, só para lembrar. As perguntas do Damião, mas como eu já comecei, eu vou fazer uma observação rápida, né? Que a outra importância do trabalho da Amanda, que eu notei, a terceira grande importância, né, é essa possibilidade de você recuperar as centelhas perdidas. Essa é uma frase do Walter Benjamin, né, em um livro que todos historiadores deveriam ler, que é o Teses em Debate, né, que ele vai falando assim, é função do historiador não fazer só a história oficial, aquela história que às vezes até representa o cotejo triunfal dos vencedores, né? É importante nós como historiadores, os historiadores, recuperarem as centelhas perdidas que ficaram pelo caminho. Quando a Amanda estava contando um pouco a história do Liceu Vieira Dias, e ela não só chamou atenção por uma coisa, né? Ele, por um lado, a voz dele era silenciada pelos próprios portugueses, claro, entende-se, num processo de dominação, ele tinha que se insurgir, né, com a sua voz, né, angolana, né. Por outro lado, ele fez um sucesso na época e depois começou a ser esquecido. Por quê? Por um outro motivo totalmente diferente, porque as pessoas do grupo de esquerda que estava no poder passaram a não enxergar ele mais como da esquerda sintonizava com ele, porque eu imagino que ele tivesse uma posição à esquerda, né, progressista,
Mas só que aquelas pessoas que estavam no poder passaram a identificá-lo como não sintonizado com o próprio grupo que estava no poder. Consequentemente, começaram a trabalhar também para o seu esquecimento. Isso ocorre frequentemente na história. Um personagem importante pode ser esquecido por várias razões, como a gente viu só nesse caso. Ele é esquecido porque pela estrutura colonial que foi um dia dominante e é esquecido agora pelo grupo que se tomou poder, que se insurgiu, né? Mas que já passou por alguma razão qualquer a não identificá-lo mais como sintonizado com ele. E com isso se esquece um grande artista. E o que faz a Amanda? Ela traz de novo esse personagem, ou seja, ela acaba recuperando uma centelha perdida, né? Como dizia o Walter Benjamin, né? Quer dizer, eu não sei se eu posso dizer que ele era uma centelha perdida. Eu acho que sim. Esse elemento. Não, perfeito, Barros. Sabe o que eu acho que a gente pode pensar também? É uma discussão sobre as memórias em disputa, sabe? Porque o Estado angolano, em certo momento, se apropria da história do Liceu, né? E por outro esquece. Então, essas memórias que estão em disputa o tempo todo, né? Então, quando é uma discussão ainda pouco resolvida em Angola. Então, quando se desconfia que o Liceu fazia parte de um grupo dissidente, né? Então, obviamente, você tende a renegá-lo. E toda a história, o contributo que ele deu, de certa maneira, aquela história específica, né? Naquele contexto específico de Angola. Né? O governo que entrou agora tende a querer recuperar algumas dessas memórias. Né? Então, eu acho que as discussões sobre memórias em disputa também, enquadramento de memória, também a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Mas fato é que essas histórias precisam ser relembradas, precisam ser escritas, né? Tem escrito já várias coisas sobre o Liceu Vieira Dias, sobretudo em Angola, mas pouco sobre essa faceta dele, de investigador musical, sabe? Pouco tem se falado da importância que ele fez no interior do país, essas viagens que ele realizou, o que efetivamente ele trouxe de lá e o que ele fez com esse produto, né, o modo como ele ressignificou esse resultado e transformou numa outra coisa, né? Então, aí volta a gente de novo a pensar sobre essas coisas e tentar escrever coisas novas. Bom, Pedro Costa, né? Mas ele vai passar a palavra para o Pedro Damião, que ele tem. Pedro Damião tem umas perguntas, não é isso, Pedro? Isso. Ô, Damião, você quer fazer você mesmo pessoalmente? Pode ficar à vontade. Senão eu leio aqui, não tem problema. Cadê o Damião? Tá aí? Opa! Damião? Tá pedindo para eu ler, eu vou dar uma olhada aqui. Só um segundo tá só. Bom. A primeira pergunta dele diz o seguinte: Professora Amada, quais são as suas dificuldades metodológicas ao resgatar a vida e a obra de Liceu? Nossa, algumas, Damião. A primeira, Damião, são as fontes mesmo. São poucas as fontes que a gente tem, né, a partir do Brasil. E quando a gente tem, Damião, as fontes, elas são às vezes desencontradas, né, no sentido de, não que isso seja um problema, isso é uma questão para a gente resolver. Mas sabe o que acontece, Damião? O que talvez dificulta um pouco é a gente ter um acesso um pouco mais livre. Não é fácil chegar a Angola, não é fácil viajar para Angola. Quando eu precisei e pude ir para Angola, além de ter que guardar um dinheirinho considerável, foram uma série de cartas que eu precisei fazer para o consulado, uma família precisou me receber lá, para que eu pudesse ficar livre por um tempo no país e fazer as viagens que eu precisava. Então, acho que a primeira dificuldade é com relação ao acesso às fontes, né? E a partir do momento que a gente tem o acesso às fontes, aí vem outros problemas teórico-metodológicos, obviamente, como que a gente vai analisar essas fontes. No caso das canções, eu tive acesso a algumas canções do grupo, só que a partir de outras pessoas. Né? Quer dizer, não fui eu, Amanda, que consegui ir lá na rádio e escutar a gravação original do Angola Ritmos e ter as minhas impressões. Então, por vezes, essas canções elas vieram já enviesadas. E com relação às letras, né, Damião? Eu tive muita dificuldade também para ter acesso às letras,
para que eu pudesse ir atrás das traduções. Então, e quando eu consegui as letras, elas não eram escritas da mesma maneira, né? Por quê? Hoje em dia, em 2013 não era diferente, poucas pessoas em Luanda falam quimbundo. Fala-se mais quimbundo no interior. E às vezes quando a pessoa fala quimbundo, ela não escreve quimbundo e não lê em quimbundo. Então, era uma dificuldade que eu tive que superar. Então, nesse sentido, eu precisei ficar refém de outros pesquisadores que fizeram esse trabalho de investigação e tiveram mais sorte que eu, no sentido de encontrar mais músicas e terem acesso às letras. E a partir dessas análises, eu fazia as minhas próprias análises, com base na literatura que eu já havia lido, com base na minha vivência, porque a minha experiência em Luanda, a minha vivência em Luanda também me sinalizou para outras questões, que às vezes não sinalizou os artistas não, os pesquisadores que lá estiveram, né? Então, foram vários os problemas que eu tive que enfrentar no caminho, e que não vejo também como problema, porque se hoje eu quero retornar, e estou retornando a pesquisa aqui com vocês, é porque eu acho que foi cumprida, né, a missão, que é fazer com que a nossa cabeça sempre fique cheia de minhoca, que eu acho que é isso que é importante, né, a gente sabe que nunca vai estar resolvido 100% nada. Respondi, meu querido? Damião, se tiver mais alguma dúvida, só lançar. Eu vou falar a segunda pergunta dele aqui agora, que diz o seguinte: professora, você percebeu alguma influência da musicalidade brasileira nas canções do Liceu? Sim, Damião. Eu percebi em algumas músicas do grupo, que foram lançadas primeiro pelo grupo, né? Eu acho que, na verdade, eu não sei se é a influência da musicalidade brasileira ou se é quando a gente escuta a musicalidade brasileira que é influenciada pela angolana, né? Mas, como eu procurei sinalizar na minha fala, o Liceu, ele estava ouvindo essas músicas o tempo todo, ele estava ouvindo muita música brasileira. E como que chegava essa música brasileira? Ora, chegava pelos navios, né? Então, chegavam-se esses discos, na verdade, as cassetes, não era todo mundo que tinha tocador de disco, mas eles se reuniam na casa de uma pessoa que tinha e todos escutavam. Então, chegavam através dos marinheiros, né, de várias pessoas que cantarolavam essas músicas, né, em grupos, em reuniões muito específicas ali dos MUSECs, na região onde Liceu viveu. Então, ele teve acesso a essas músicas brasileiras através, né, dessas experiências, e a influência foi tão grande que ele fundou o grupo dos sambas, né, que é um grupo formado por ele, mais alguns músicos lá de Luanda, e o repertório era meio que cantar músicas brasileiras, né, eles tentavam reproduzir, né. Aí depois, numa outra etapa, é que ele fala, não vamos mais ter o grupo dos sambas, agora eu quero ter um grupo que fala sobre cultura de Angola, eu quero formar o Angola Ritmos, onde a preocupação maior seja valorizar as coisas da nossa terra, mas obviamente, como eu disse, a palavrinha da minha fala aqui talvez é conexão, bricolagem, mistura, que nas músicas do Angola, essa influência, ela de certa maneira é aparente, assim como é aparente também uma influência das músicas caribenhas, né, de Cuba, então, muito forte. É o que o meu ouvido, né, de não musicista e de uma pessoa que está a fim de aprender sempre, pôde perceber. Tá bom, querido? Obrigado, professora. Obrigado, Pedro. Ô, Damião, eu que agradeço, viu? Pela sua fala, pela sua presença. Excelente o evento. Que bom, fico muito feliz. Temos mais alguma pergunta, Pedro? Aparentemente não, professor. Mas se alguém quiser, só falar. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu estou notando que a gente já está chegando aqui no nosso horizonte. Geralmente a gente estabelece mais ou menos esse horizonte de 2 horas, que pode se estender por meia hora, mais, né? Mas é um certo horizonte, né? Que é da fala, e depois teve 1 hora correspondente de debate, e a gente já está atingindo aqui. Passou rápido, né?
Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa, né? Se não, eu vou fazer um comentário final e depois passar para a Amanda, para ela também fazer o seu comentário final. E também ficam todos avisados para divulgar aqui essa palestra que ocorreu, porque ela vai ficar gravada. Então as pessoas vão poder acessá-la depois, mais adiante, e até interagir com ele as pessoas que não estiveram presentes, que é outra característica da nossa sociedade digital, né? A gente está aqui online, em contato com pessoas de Goiás, por exemplo, como foi colocado ainda há pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está em contato com pessoas do futuro, né? Que não estiveram presentes aqui, mas vão ver a palestra no link, no laboratório, Nossa, e vão que legal. poder interagir, né? Fazendo alguns comentários, deixando lá escrito, né? Então, nesse momento eu pergunto se ainda tem mais alguém para fazer alguma colocação ou algum comentário. Aí a pessoa pode se manifestar. Ou então, eu acho que por enquanto realmente não temos mais comentários. Então, Amanda, eu queria fazer esse meu comentário final, agradecendo imensamente a sua presença e retomando essas coisas que eu comentei e outras coisas que as pessoas comentaram, né? Essa sua palestra, ela foi uma oportunidade para que nós aprendêssemos várias coisas, né? Algumas questões metodológicas, alguns ensinamentos metodológicos de maneira mais geral, ou seja, aquele de que o pesquisador sempre volta às suas fontes. O criminoso sempre volta à cena do crime, né? É boa. Sempre volta às suas fontes. Cunhei essa frase agora, até que é interessante. Né? Muito bom. O pesquisador sempre volta às suas fontes. Né? Por quê? De fato, a gente vê isso, né? O trabalho de pesquisa, ele gera todo um campo de possibilidades e a gente é limitado, né? Porque você tem que fazer, de repente, uma tese, uma dissertação e tem um tempo definido. Aí você coloca ali, mas ficou subjacente todo um rico potencial que foi levantado. Aí o pesquisador tem que reaproveitá-lo em outro momento. Ele volta a isso, né? E a gente viu com o exemplo da Amanda 2 vezes isso, né? Ela já foi na tese do Tornado, voltou e depois vai voltar mais uma vez em outubro desse ano, porque para falar de novo aqui no Tese de Debate já sobre o Tony Tornado. Já deixamos perfeito, isso combinadíssimo. E ao mesmo tempo ela também foi e volta em Angola várias vezes, então isso mostra esse espírito do que é o ser o pesquisador. E a gente viu aqui também alguns ensinamentos importantes com relação à especificidade do trabalho, música, e que não é um obstáculo necessariamente a pessoa não saber música, não é um obstáculo para que ela faça uma tese interessante, incluindo a dimensão musical, que às vezes falta em muitos trabalhos por uma questão de preguiça, comodidade das pessoas que fazem um trabalho interessante de análise das letras, mas não vão a fundo de integrar essa dimensão musical que é tão importante. E não é limitador para isso você ser músico. Porque, como a Amanda nos deu aí conselhos aí, metodológicos importantes. Você pode ter um amigo, chamar um amigo que é músico para escutar junto com você, começar a conversar sobre aquilo. Porque a música é uma linguagem que todos conhecem. Você pode não saber os termos técnicos, mas todo mundo pode conversar num nível de profundidade sobre música, porque todo mundo é um músico. Existe uma frase aí que diz isso, né? Todo mundo é um músico, né? Se você não é um músico produtor de música, mas você é um ouvinte de música, e esse ouvir a música também é uma produção criativa, você ouvir música, né? Nesse sentido, todos somos músicas, assim como o Gramsci dizia, todos somos intelectuais, né? Não é só um intelectual que ficou demarcado por uma academia, por exemplo, né? Então, o ouvinte de música é um músico, de certa maneira. Liceu Vieira Dias pode ser um intelectual, né? De acordo com essa perspectiva mais ampliada, né? Exatamente. O próprio Liceu.
a gente viu essas contribuições e mais a contribuição de você resgatar, a importância de você resgatar os personagens que ficam um pouco esquecidos, e com eles fica esquecido toda uma cultura, todo um setor de uma história. E a outra questão, que é de abrir, explorar o portal que nós pouco exploramos, que é o portal das culturas africanas, no qual a gente acaba, como brasileiros, ficando de costas para esses que, de certa maneira, são nossos pais e mães, a África, né? Porque nós viemos da África, né? E, particularmente, a importância desses países que compartilharam conosco o mesmo tipo de dominação colonial que nós tivemos, que é a dominação colonial portuguesa, e que nos deixou uma língua em comum também, para travar um contato com esses povos, e até hoje isso é muito cultivado. Existem associações de países lusófonos, né? Mas nós exploramos pouco ela. Então, essa pesquisa da Amanda veio trazer a importância disso. Então, nesse momento, eu queria agradecer exatamente isso, essas contribuições importantes que a Amanda trouxe, já deixando aqui o convite, que ela também já aceitou, para ela estar de volta aqui daqui a alguns meses, né? Porque está tudo encaixado até outubro. Mas aí a gente já vai encaixar você em outubro para você voltar a falar sobre a outra tese, a do Tornado. E nesse momento, eu passo as palavras finais para você, Amanda. Ok. Poxa, professor, obrigada, viu? Eu que tenho a agradecer aí pela partilha, sabe, pela parceria mesmo, né? Como eu já disse no começo dessa fala, a gente tem um exemplo de que as fontes nunca se esgotam, porque depende das novas perguntas que a gente vai fazendo para elas. É a pesquisa agora que eu estou desenvolvendo, né, sobre os cubanos em Angola, que eu e o professor enviamos o projeto para o CNPq, para o pós-doutorado, torcendo aí para a gente conseguir, porque a partir das poucas fontes que eu consegui, eu construí o projeto, né, mas que sinalizam para outras questões sobre um outro período que eu já havia estudado, né, mas aí já com novos sujeitos, né, que são esses músicos cubanos. Então, eu só tenho a agradecer, né, por esse momento. Contem sempre comigo, né, quando as reuniões começarem a acontecer presencialmente. Contem comigo também. É um prazer imenso falar sobre as dificuldades, sobre os enfrentamentos, sobre os prazeres que esse tipo de fonte nos fornecem dentro do nosso próprio métier. Então, foi sempre uma busca minha já de mais de 10 anos, quando defendi o primeiro mestrado, que foi estudar muito sobre essas questões e não me sentir menos culpada por não ser musicista, porque eu sei que são obstáculos que a gente pode superar de outras maneiras, não é porque a gente não lê uma partitura, não consegue fazer uma análise em termos técnicos, que a gente não vai poder fazer uma apreensão de uma canção de uma maneira um pouco mais aprofundada, sobretudo levando em consideração o contexto em que ela surge, né, e as demandas que elas vão, de certa maneira, sinalizando para a gente entender um determinado contexto histórico. Eu acho que isso é o mais fantástico de tudo. Então, é agradecer, e a última mensagem que eu deixo é a palavra conexão mesmo, para a gente jamais aprisionar esses sujeitos, esses artistas africanos dentro de uma territorialidade, né, de pensar esses homens em contextos globais, esses homens e essas mulheres que estão fazendo música, estão escutando de tudo, no mundo todo, e estão produzindo música a partir disso. Então, acho que essa é a grande dica, ensinamento, né, que eu deixaria para essa tarde de hoje. Viu? Muito obrigada por tudo, pessoal. Então, nós encerramos aqui o segundo Teses em Debate do ciclo de 2021. Eu agradeço a presença a todos e, como eu disse, a palestra foi gravada e ficará à disposição de todos os interessados em voltar a ela e interagir com ela posteriormente. Muito bom. Então, eu me despeço de vocês também. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Até a próxima.